Bem, a multa, vamos lá para a tela, né? Ela vai ser estabelecida independentemente da incidência das normas previstas no 523 e 536, que é o cumprimento de sentença e processo de execução. Depois a gente vai verificar, né? Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. Fazer a leitura e depois a gente comenta, né? Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ao qual o juiz oficiará. Então, advogados públicos e privados e aos membros do MP, da Defensoria e do Ministério Público. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6º, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Vamos entender toda essa bronca aqui, estabelecida? Então ele está dizendo a seguinte ideia. Vamos começar por aqui. Aqui é uma relação direta com o processo de execução e a fase de cumprimento, que depois a gente vai explicar. O processo de execução e a fase de cumprimento já tem penalidades previstas de multa de 10%. Ele só está dizendo que, além dessa multa de 10% que tem aqui, eu posso aplicar a multa do parágrafo 2º. Mas depois a gente vai ver o que é essa multa aqui de 10%, tanto na execução quanto na fase de cumprimento de sentença. Olha só, o parágrafo 5º vai dizer: quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Ele está dizendo o seguinte, vamos lá. Olha só, ao estabelecer esse percentual de até 20% sobre o valor da causa, observe, nós estamos afirmando que o sujeito vai sofrer uma multa que não é exatamente apenas para punir, mas sobretudo é pedagógica, porque ela busca incentivar o sujeito a não tomar aquela conduta atentatória à dignidade da justiça. Então, olha só, se a gente for desenhar tudo o que está acontecendo aqui, ele está nos dizendo o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente fazer esse desenho e conseguir entender todo o prospecto desses deveres. Lembrando que a gente fez um corte, né, nas normas fundamentais que nós estávamos analisando, para entender dois deveres das partes aí que são fundamentais nesse ato atentatório à dignidade da justiça. Olha só, nós estávamos falando da boa-fé, estávamos falando da cooperação, artigo 5º e artigo 6º dentro das normas fundamentais. Só que isso tem uma relação implícita e direta com os deveres das partes e dos procuradores, que estão lá no artigo 77 e logo mais vamos analisar o artigo 78. Aí você tem deveres que são intimamente ligados à verdade do processo. Eu não posso guardar falsidade, eu não posso criar uma defesa destituída de fundamento, essa é a ideia. Só que nós temos dois incisos, especificamente o inciso 4º e inciso 6º, que são mais graves, porque eles estão ligados às decisões judiciais, embaraçar uma decisão judicial ou alterar o estado de fato, uma indevida alteração no estado de fato, de bem ou de direito. Né? Alterar indevidamente o estado de fato das coisas, dos bens ou dos direitos. Essa é a ideia. Aí vem a norma legal e vai nos dizer o seguinte, olha, para essas duas situações aqui, alterar indevidamente o estado de fato ou procrastinar, embaraçar o cumprimento de uma decisão judicial, isso aqui é considerado como um ato atentatório, não somente ao autor, mas atentatório à dignidade da justiça. Por que atentatório à dignidade da justiça? Porque é especificamente o Poder Judiciário, uma decisão judicial que não está sendo cumprida, ou uma indução em erro direta. Eu determino a perícia de um bem imóvel, o sujeito vai lá e altera todo o bem imóvel antes da perícia. Então você vai ter um ato atentatório à dignidade da justiça. Aí ele continua, esse ato atentatório,
eu posso ter multa, né, como penalidade, uma multa que ela pode ser de até 20%, que é o valor da multa. Essa multa vai ser de até 20% sobre o valor da causa. Só que olha só, o que está sendo dito aqui? Aí a gente acrescenta. Essa multa de até 20% sobre o valor da causa, ela tem um porém aqui. Porque eu posso ter colocado o valor da causa um valor bem baixo, um valor irrisório. E, portanto, aqui, como eu coloquei o valor da causa num valor irrisório, a multa vai ser baixa. Vamos supor que eu coloque R$100. Aí eu vou ter uma multa lá, no máximo de R$20. Ela é muito baixa, diante da gravidade da conduta aqui cometida. Então, se for num valor irrisório, se eu aplicar 20%, até 20%, e chegar no valor irrisório, aí a lei já vai dizer diferente, 10 salários mínimos. Então tá, chegou num valor irrisório, chegou numa aplicação de um valor irrisório, beleza. Então pode ser até 10 vezes o salário mínimo. Até 10 vezes o SM, salário mínimo existente aí. Então a gente pegaria um salário mínimo nacional. Salário mínimo nacional multiplicado por 10 seria o valor do máximo da multa, né? Até 10 vezes o salário mínimo. Salário mínimo. Se é valor irrisório, até 10 vezes o salário mínimo. Aí está fixado lá. A decisão que determinou essa multa, continuar aqui embaixo, ó, multa é fixada por uma decisão, né? Ela transitou em julgado. Não cabe mais recurso dela. Transitou em julgado. Beleza. Transitou em julgado esta decisão, eu posso fazer a exigência dela. Só que, vamos supor que o autor não paga. Bom, então vai para a dívida ativa, a parte não paga, né? Dívida ativa a ser cobrado em favor da União ou do Estado na execução fiscal. Certo? Estão entendendo aí a relação. Aí vem a base aqui do parágrafo 6º e vai dizer o seguinte, olha só, mas tem um porém. Isso aqui não é aplicado para o advogado. O que nós estamos falando, melhor, essa multa aqui não é aplicada para o advogado. Não é aplicada para o defensor público. Não é aplicada para o Ministério Público. Quem vai punir e multar o advogado, eventualmente constatada essa relação, ou o defensor ou o Ministério Público, é o próprio órgão da classe dele. Órgão de classe. Porque aqui, esta multa, ela é aplicada pelo juiz à parte. Aquele autor, aquele réu. Aí ela vai ser aplicada, ou eventualmente eu posso ter alguém, né, uma testemunha e tal, que colaborou, tudo bem. Mas não é aplicada ao advogado público, não é aplicada ao advogado privado, não é aplicada ao defensor público e não é aplicada ao Ministério Público. Porque esses, e aí eu coloco o advogado, porque ele representa todos, advogados, tanto advogado público como advogado privado, estão fora. Defensor público também, Ministério Público também está fora. Na verdade, essa é a ideia dada dentro do parágrafo 6º. Vamos lá para a tela, né? Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e ao Ministério Público não se aplica o disposto dos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão. Quer dizer, o advogado público ou privado, principalmente aqui vamos pensar num exemplo do advogado privado, ele embaraça o cumprimento da decisão. Quem vai punir ele é o órgão de classe, a OAB, ou a corregedoria, se for o caso, né? E o juiz vai oficiar essa reparação. E quem vai pagar a multa, quem está afeto à multa, é a parte. E, eventualmente, às vezes o sujeito tem um representante judicial, né? O representante judicial da parte, ele não pode cumprir uma decisão no lugar da parte, né? Não poderia. Ele sempre vai estar vinculado à representação. E o artigo 78, por sua vez, aqui, ó, bem no final da página 5, né? Ele vai dizer, é vedado às partes, aos seus procuradores, aos juízes e aos membros do Ministério Público e da Defensoria e a qualquer pessoa que participe do processo, portanto a todos, empregar expressões ofensivas escritas nos escritos apresentados. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de ser cassada a palavra. De ofício requerimento do ofendido de determinar que as expressões ofensivas sejam
riscadas e a requerimento do ofendido, determinará a expedição de inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. O que ele está colocando aqui no artigo 78? Vamos lá, olha só. Nós trabalhamos com o 77 e vimos esse ato atentatório à dignidade da justiça, que é passível de multa até 20%, que tem a relação com o valor da causa, mas se for irrisório até 10 vezes o salário mínimo, que não se aplica ao advogado público ou privado, defensor ou Ministério Público, e sim propriamente aquela parte. Quando a multa é aplicada e a decisão transitou em julgado e a parte não paga, ela é inscrita em dívida ativa a ser cobrada por execução fiscal da União ou do Estado. O advogado, ele é punido pelo seu órgão de classe, assim a Defensoria, assim o Ministério Público, assim o advogado público ou privado. Também é dito que, eventualmente, se o sujeito alterar o estado de fato ou do bem ou do direito, nos diz o parágrafo 7º, o juiz vai determinar que ele restabelece no estado anterior. Ah, você foi lá e alterou todo o estado de fato de um bem, então assim, ó, volta e coloca como estava. Volta e coloca como estava. Senão você não pode mais falar nos autos até arrumar, até ajeitar, até purgar esse atentado que você fez. Esse ato atentatório à dignidade da justiça. Volta ao status anterior, ao status quo. Essa é a ideia. E o artigo 78, ele é um artigo bem mais tranquilo, porque ele vai dizer o seguinte, olha só. Quando você falar ou escrever nos autos, falar ou escrever, você não pode utilizar expressões que não sejam adequadas, expressões ofensivas nos escritos apresentados. Então, quando eu falar e escrever, eu não posso ter expressões ofensivas. Isso se aplica ao autor, ao réu, a qualquer um que participe do processo. Todos. Ministério Público e Defensoria. Não poderia utilizar expressões ofensivas. Aí eu digo, olha, aquele promotor fez isso, ele é aquilo, aquele advogado, aquela pessoa é um mau caráter. Isso é uma expressão ofensiva. Se eu utilizo isso falando, o juiz poderá cassar a palavra. Cassar a palavra. Critério lógico. Se eu realizar isso escrevendo, vamos riscar o que foi escrito. Claro que a parte que se sentiu ofendida pode requerer uma certidão. Dizer, olha, eu quero uma certidão para dizer o que estava escrito aí. Nós vamos riscar, porque é equivocado numa petição o autor afirmar e o advogado subscrever e dizer, olha, esse réu é um FDP. Aí ele escreve isso na petição. O juiz, pela norma do artigo 78, vai mandar riscar, porque isso é uma expressão ofensiva. Só que antes de riscar, a parte prejudicada pode requerer uma certidão. Eu quero que tenha uma certidão para dizer exatamente quais foram as ofensas aqui, as expressões ofensivas utilizadas. E depois riscamos, para depois eu possa utilizar isso em eventual ação de danos morais. Então essa é a estrutura, todo o desenho, todo o caminho, quando trabalhamos com os deveres das partes e dos seus procuradores, lá no artigo 77 e artigo 78. Vamos fazer umas questõezinhas aí para fixar essa ideia do 77 e 78. Vamos lá para a tela, por favor. Então aqui na tela, na parte final, né, nós temos já fizemos aí a questão número 8, a 9 e a 10, e especificamente aos deveres aí das partes, dos procuradores, nós temos aqui algumas questões importantes, né, vinculadas a essa ideia. Olha só, por exemplo, quando a gente pega a boa-fé, a questão número 13, caiu no TJ de São Paulo. A boa-fé no processo tem a função de estabelecer comportamentos probos e éticos aos diversos personagens do processo e restringir ou proibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Verdadeiro, exatamente esse critério, né? Eu vou proibir, eu vou restringir aqueles atos que eu considero, portanto, atentatórios à dignidade da justiça. O fundamento de tudo isso é a boa-fé. Não tem como não ser. Então, verdadeira, questão número 13. Depois, a questão número 15, ó. Constatado o ato atentatório à dignidade da justiça, deve o juiz aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa,
de acordo com a gravidade da conduta, verdadeiro, né? Constatado o ato atentatório à dignidade da justiça, essa é a penalidade aplicada aqui, prevista no artigo 77. Agora, só para ficar bem claro, pelo 77, o que eu poderia, aí pode puxar uma flechinha nessa questão número 15, né? O que eu poderia considerar como ato atentatório à dignidade da justiça? Lembra? Ato atentatório à dignidade da justiça é criar um embaraço a uma decisão judicial. Ato atentatório, inciso 4º do artigo 77. Ato atentatório à dignidade da justiça é criar uma indevida e ilegal alteração no estado de fato, de bem ou de direito. Isso é um ato, artigo 77, inciso 6º, atentatório à dignidade da justiça. Então, aqui na questão número 15, verdadeira. Verdadeira, portanto, a questão número 15. Inclusive, determinando, né, a multa de até 20%. Lembra também que se eu aplicar a multa de até 20% sobre o valor da causa e se tornar irrisório, lembra do até 10 salários mínimos, que está aqui, né? Eu posso, então, efetivar essa multa até 10 salários mínimos, se considerar que o valor é irrisório. Lembrando que esta multa, por estes fundamentos, ela não é aplicada ao advogado, seja ele público ou privado. Não é aplicada ao defensor público, não é aplicada ao Ministério Público. Essa penalidade aqui, por atentar contra a dignidade da justiça, ela é de responsabilidade do órgão de classe daquele advogado público ou privado. Voltamos para a tela, caiu também na questão 16, MP do Paraná. A multa fixada em razão de ato atentatório à dignidade da justiça será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, verdadeiro. Após o transjulgado de decisão que a fixou e sua execução, observará o procedimento da execução fiscal. Totalmente verdadeiro. Exatamente esse critério aí. Totalmente correto, verdadeira, a determinação da estrutura básica aí, dada dentro da questão 16. Então, essas duas questões, né, tanto a questão 15 quanto a questão 16, elas são verdadeiras, estipuladas aí diretamente dentro dessa característica que nós analisamos, que seria justamente a boa-fé, a cooperação e a relação muito direta, né, da boa-fé, da cooperação processual, exatamente com esses critérios do artigo 77. Por isso, já analisamos tanto a estrutura da boa-fé e da cooperação vinculada aos deveres das partes e dos procuradores, no artigo 77 e 78. Apenas não fizemos ainda questões do 78. Lembra que o 78 ele vai nos dizer que quando você empregar expressões ofensivas, seja falando ou escrevendo, o juiz ou caça a palavra ou manda riscar. Lembrando sempre que, na hipótese de ser riscadas expressões, aquele ofendido ele pode eventualmente buscar, então, uma certidão para entender aí todo o teor daquela ofensa, daquela expressão ofensiva, para eventualmente, vamos supor assim, ó, numa ordem futura, buscar uma reparação. Imagine eu como advogado, aí eu sou eventualmente violado nos meus direitos por uma ofensa da outra parte. Eu peço que sejam riscadas as expressões, mas também posso pedir a expedição de uma certidão, que venha, portanto, dessa relação contar, narrar quais foram os termos utilizados para buscar posteriormente uma punição, ok? Com isso, então, nós terminamos este bloco, fica o material como aprofundamento, continuamos o próximo encontro a partir do artigo 7º, também das normas fundamentais, sendo já analisado aqui os deveres das partes e procuradores. Até mais!